O mercado automóvel investe cada vez mais em tecnologias de condução autónoma. Nesse sentido, viemos à Bosch falar com o Nuno Teixeira sobre o que a empresa está a desenvolver nesta área. Nuno, em relação à condução autónoma, o que a Bosch, Portugal, neste caso, está a desenvolver e quais são, num futuro próximo, os planos da empresa para este segmento? Muito bem. Em relação à indústria e da maneira como está a avançar, a Bosch trabalha em praticamente todos os níveis de condução autónoma, desde nível 1 a nível 4. Isto, nível 1 e nível 2 é o que já temos hoje no mercado, ou seja, nesse ponto de vista desenvolvemos uma série de sensores e atuadores também. Sensores que vai desde sensores radar, lidar, vídeo, ultrassom. Em termos de atuadores temos então o controle de estabilidade, que é essencialmente o ponto principal através de válvulas hidráulicas para conseguir atuar sobre o veículo e sobre as rodas. Nesse ponto de vista, nós, na nossa localização, estamos essencialmente focados na parte de desenvolvimento de sensores. Trabalhamos essencialmente com sensores de radar, lidar e também com sensores de posição, sensores inerciais e sensores de satélite, GNSS. E estes são então os pontos principais que nós já temos de introdução para o mercado. Neste momento vai sair também o próximo sistema nível 3, que é um sistema da Mercedes, que também tem tecnologia da Bosch, essencialmente com o sensor de posição de sinais de satélite, o sistema VMPS, e também com a unidade central de computação. E este será o primeiro veículo a ter então tecnologia nível 3. Será em meados de 2022 que esta tecnologia será ativa em algumas zonas da Alemanha, essencialmente autoestradas. Este sensor de sinais de satélite tem também já tecnologia de Braga, ou seja, tecnologia desenvolvida por nós cá, tanto do lado de hardware como de software, em que temos então o primeiro contributo nesta primeira geração deste sensor. Em termos de tecnologias, a Bosch desenvolve para o mercado em geral ou há um grupo de marcas que são, digamos, os clientes normais e principais da Bosch? A Bosch é o primeiro ou principal fornecedor de componentes automóveis a nível mundial, ou seja, todas as partes, desde, vamos dizer, escovas de para-brisas até alta tecnologia, como sensores que referi anteriormente, ou até mesmo unidades de computação, a monitorização interna do veículo, tudo isto são componentes que a Bosch desenvolve e, como tal, nós trabalhamos em mercado aberto, ou seja, nós fornecemos múltiplas marcas, múltiplos modelos. Muitos dos nossos componentes têm depois uma vertente de customização e adaptação para clientes específicos, ou seja, cada cliente por vezes tem requisitos de instalação ou requisitos de segurança, de proteção do condutor diferentes, então nós temos que nos adaptar de acordo com os requisitos que o cliente nos providencia, mas no final o nosso portfólio é aberto para qualquer OEM ou qualquer produtor automóvel para utilizar no seu veículo, sejam eles two-wheelers, veículos de passageiros, caminhões, carrinhas, todo tipo de segmentos. Temos então alguma parceria mais próxima com algumas marcas, devido geralmente nas primeiras gerações dos sensores, ou melhor, nas primeiras gerações dos componentes. Geralmente são as marcas mais próximas geograficamente da Bosch, seja Mercedes, Volkswagen, geralmente as marcas que estão localizadas então na Alemanha, mas isto depois de desenvolvido o primeiro piloto, a primeira geração, é então introduzido para o mercado aberto e então para qualquer outra marca poder comprar e poder instalar no seu veículo. Portugal posiciona-se, e aquilo que temos visto nos últimos anos, num mercado interessante para a Bosch. A Bosch tem várias unidades em Portugal, como em Braga, Aveiro, Ovar, principalmente estas aqui mais a norte. Saem daqui destas unidades tecnologias que são usadas em todo o mundo ou normalmente há países e unidades da Bosch dedicadas a mercados muito específicos? Na parte de automotive, ou seja, da indústria automóvel, que é o que refere aqui a nossa localização em Braga, os segmentos são mundiais. Temos uma incidência principal nas marcas europeias, lá está por questões de proximidade geográfica, mas também fazemos desenvolvimento e produção para outras áreas mesmo fora da Europa. É uma implementação global. A Bosch tem clientes e parceiros em todo o mundo e, como tal, muitas das vezes
dá para utilizar tecnologia de uma área para outra área, ou de um cliente para outro cliente, e então acaba por ter uma implementação global. Um exemplo que eu dei do sensor anteriormente, o sensor de satélite GNSS, desenvolvido aqui também com a nossa contribuição em Braga, tem uma implementação tanto na Europa como na China, porque mesmo sendo o mesmo modelo, há limitações em termos de constelações de satélite que precisam ser consideradas em diferentes mercados. Por isso, desse ponto de vista, temos efetivamente uma contribuição de Braga ou de Portugal, ou da Bosch em Portugal, para o mundo todo globalizado. Uma das questões que está sempre implícita digamos, no desenvolvimento destas tecnologias é, efetivamente, os elementos, os colaboradores, e é onde a Bosch tem, nestes últimos anos, lutado porque o mercado está, no fundo, carente de colaboradores. Quais são os perfis, ou qual será o perfil de um candidato para trabalhar na Bosch Portugal? Nós geralmente quando estamos a idealizar um perfil e mediante depois utilizamos isso para avaliar os candidatos que venham nas nossas vagas, nós olhamos para 4 fatores. Um tem a ver, e o principal que vem logo à cabeça, é a perícia técnica, ou seja, nós estamos a falar muitas das vezes de perfis altamente especializados e com uma forte componente técnica. Então esse é um dos pontos que avaliamos: a complexidade dos trabalhos técnicos, a experiência profissional, certificações, ou seja, algo que passe essa mensagem de confiança em termos de perícia técnica. Temos depois também uma componente de avaliação de características sociais e de motivação, ou seja, se as pessoas são capazes de trabalhar em equipa, são capazes de trazer algum elemento de mediação de conflitos, ou até muitas das vezes uma componente de criatividade. E depois o último ponto que nós avaliamos é a questão da liderança, ou seja, a capacidade das pessoas terem autorreflexão, de verem que tipo de comportamentos que estão a ter, que influência que estão a ter nas outras pessoas, terem também uma capacidade de empatia e se conseguirem relacionar com os outros de uma forma a que compreendam que certos aspectos individuais devem ser considerados, por exemplo, na tomada de decisão, e que demonstrem, especialmente quando estamos a olhar para perfis júniores, o potencial para crescer, para liderar equipas, projetos, e também na componente técnica de passar soluções para toda a empresa ou para todo um produto. Em termos de localização, em termos de desenvolvimento do trabalho, um candidato que queira trabalhar na Bosch, ele será colocado só em Portugal, ou normalmente a Bosch faz intercâmbios com os seus profissionais com outras unidades espalhadas para o resto do mundo? Sim, nós geralmente trabalhamos, as nossas equipas são distribuídas, ou seja, muitos dos pontos no dia a dia trabalhamos com colegas da Alemanha, da Índia, da Hungria. São as localizações com as quais temos um contacto diário. Muitas das vezes, como disse, mesmo ao nível da equipa, de ter este contacto. Por isso, um primeiro ponto que acontece sempre é um intercâmbio das pessoas se conhecerem, de estarem muitas das vezes serem capazes de se conectarem de um ponto de vista pessoal, e então há sempre bastantes viagens que temos que estabelecer de modo a conseguir construir este espírito de equipa. Depois, numa perspectiva mesmo de desenvolvimento de carreira, as oportunidades estão sempre em aberto a nível interno para qualquer localização, ou seja, muitas das vezes temos colegas que optam por seguir por alguns tempos para outra localização fora de Portugal. Temos também as componentes de projeto que muitas das vezes nos leva a ver uma necessidade de estar mais próximo do cliente ou estar mais próximo do veículo, que em muitos dos casos está na Alemanha, os veículos de testes, ou nas estradas de testes. E então, nesse ponto, temos também uma localização de um período de 3 a 6 meses, que acontece com bastante frequência, esse intercâmbio entre as diferentes áreas de desenvolvimento dentro da Bosch. Há também uma componente nós estamos focados na área de mobilidade, mas mesmo dentro da área de mobilidade há muitas unidades de negócios, ou seja, temos a questão da condução autónoma, eletrificação, e há também uma promoção e uma recomendação para que as pessoas saltem de área para área, até para terem uma noção mais abrangente do que é o negócio e do que é a empresa. Nuno disse-me há pouco que estava na empresa desde 2015. Trabalhar na Bosch é construir uma carreira com futuro. Como disse, o meu trajeto começou em 2015.
Comecei como software developer, hoje estou a liderar um grupo de engenheiros incríveis em termos técnicos e pessoais para que trazem estas soluções de condução autónoma à vida e efetivamente vejo uma perspectiva de continuidade e de crescimento na carreira na Bosch. Porque há aí sempre imensas oportunidades. Como disse, hoje estamos a trabalhar na área de condução autónoma, amanhã podemos estar a trabalhar na área de conectividade ou na área da eletrificação. Podemos também saltar com facilidade da área automóvel para, por exemplo, termotecnologia ou tecnologia de monitorização de edifício, que trabalham essencialmente nas áreas em Ovar e em Aveiro. E isso dá uma grande panóplia de oportunidades sem sair da empresa, que as pessoas podem então se desenvolver e crescer, abraçar também desafios técnicos ou objetivos mais organizacionais. É algo que a empresa não só recomenda, como promove ativamente para que as pessoas e os líderes da amanhã tenham essa visão abrangente do negócio, abrangente da empresa, das áreas de operação, múltiplas perspectivas, que é para depois no final, atingindo outros níveis mais elevados na carreira, tomarem as decisões tendo em conta uma grande multiplicidade de aspectos. E agora, para terminar, e um pouco fazendo aqui um resumo desta temática, conversávamos há pouco que atualmente o mercado automóvel aposta e tem já produtos em termos de autonomia no nível 2. Estando o Nuno imensamente envolvido com a condução autónoma e como falou há pouco que será lançado em breve um Mercedes com nível 3, quando é que o Nuno pensa ou perspectiva que o mundo poderá ver nas estradas veículos com, por exemplo, nível 4? Isso é uma boa questão. É uma questão muito típica sempre que falamos das questões de condução autónoma, que surge com bastante frequência. É difícil fazer uma previsão. O que os estudos apontam é que sistemas de nível 3 serão introduzidos, já estão a ser introduzidos, mas serão adotados a uma escala mais abrangente ainda durante esta década, meados desta década, sensivelmente. E os sistemas, então, nível 4 virão mais no final da década e bem dentro da década de 30 será, então, uma adoção mais abrangente. Neste contexto é sempre difícil traçar estas previsões, porque os desafios tecnológicos e muitas vezes até os desafios tecnológicos são bastante complexos, por um ponto. Por outro ponto, a adoção dessa tecnologia também não é previsível, ou seja, há também alguns estudos que comprovam que a maioria da opinião pública não vê com bons olhos ou não tem grande confiança em entrar num veículo autónomo. Se calhar porque nunca experienciou, mas a realidade é que não há vontade ainda para haver essa adoção da tecnologia. Então, para além de todas as questões técnicas, todos os desafios e cenários de condução que têm que ser em conta, também temos que ter em perspectiva esta questão da adoção do público, de ter confiança neste tipo de sistemas, de acreditar que efetivamente vai trazer melhoria de qualidade de vida, que vai trazer melhoria na segurança nas estradas e a partir daí haver então uma adoção plena dos diferentes níveis de condução autónoma e de veículos autónomos em geral. Agora mesmo para terminar e pedir só que deixasse uma mensagem, visto que a Bosch tem vários eventos em perspectiva de recrutamento, pedir-lhe só que deixasse uma mensagem a quem eventualmente estivesse interessado sobre aquilo que vocês vão fazer no recrutamento e no fundo, uma palavra de incentivo para essas pessoas aparecerem nos recrutamentos e estarem atentas a esta atividade da Bosch. Em termos dos eventos de recrutamento, foi uma coisa que iniciámos em 2021, um evento mais abrangente, cerca de 2 dias, onde mostramos a nossa tecnologia, também para passar a imagem efetivamente daquilo que nós fazemos dentro da Bosch. A maior parte das pessoas associa a marca a eletrodomésticos ou esquentadores ou alguma coisa que está mais ligada à vida doméstica, quando na realidade o grosso ou grande parte da receita da Bosch vem efetivamente da área automóvel. Mais de 50% das receitas vêm desta área. E desse ponto de vista nós utilizamos o evento para mostrar as tecnologias em que trabalhamos, os projetos em que nós trabalhamos aqui em Braga. Esse é um ponto importante para também as pessoas terem uma perspectiva daquilo que as espera. Temos também algumas dinâmicas para conhecer melhor os candidatos.
no final é um dia ou um conjunto de dias, um par de dias em que as pessoas estão connosco, o dia fica no fundo por nossa conta, ou seja, estadia, alimentação, etc. E é uma maneira de conhecerem um pouco melhor a Bosch e nós nos conhecermos também a vocês, e o interesse que vocês têm nesta área.